Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast. Palavra prática! Então, nós estamos hoje daqui diretamente da cozinha da nossa casa para fazer um estudo bíblico com você do livro de João, no capítulo 1. Hoje nós vamos aprender, nós vamos meditar sobre quem é Jesus Cristo. Então prepare-se, porque é algo muito especial que a gente preparou para compartilhar com você. Chama aí os seus amigos, chama os seus familiares, reúne todo mundo, toda a galera e vai compartilhando também esse vídeo, porque esse conteúdo é muito revelador. A gente mesmo ficou impactado com as revelações dos nossos estudos quando a gente lê a Bíblia e vai procurar o significado das palavras originais, nesse caso, no grego, mas nós vamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento também, então não quero dar spoiler, né? É verdade. E faz já algum tempo que eu fiz esse estudo de João, e todas as vezes que a gente faz esse estudo, novas revelações vêm e todas as vezes a gente fica impactado. Se a gente fosse trazer tudo o que já foi revelado, vocês realmente iam ficar muito de cara. Sim. Claro, podemos fazer isso num outro vídeo, num próximo vídeo, sei lá. Mas não sei em qual momento, né? Mas hoje a gente vai ser bem objetivo, porque o conteúdo é muito denso. E nós vamos em João 1, de 1 a 13 somente. A gente até gostaria de fazer o capítulo todo, mas não foi possível, porque nós decidimos, aqui nós oramos também, né, e decidimos trazer para vocês o estudo separado por temáticas. Ou seja, o começo de um contexto até o final daquele mesmo contexto, e nós vamos estudar isso a cada vídeo. Então, hoje vai ser João 1, então pegue a sua Bíblia aí, João 1, abra no livro de João, que fica no Novo Testamento, ou seja, é o quarto livro da Bíblia, no Novo Testamento, do versículo 1 até o versículo 13. Isso, e a gente fazer esses estudos dentro de um contexto é muito importante, porque daí o conteúdo ele não fica interrompido e também não ficam envolvidas histórias pela metade, sabe? Porque se a gente for ver na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as histórias elas têm um início, um meio e um fim. Por exemplo, Jesus, um certo dia, foi a tal lugar. Ele ficou naquele lugar fazendo aquelas coisas que ele fez até o final daquele dia. No outro dia, ele foi para outro lugar. Então, a cada dia nós podemos considerar como sendo um contexto daquele dia. Além disso, ainda tem outros contextos intermediários que pode ser relacionado a algo que eles fizeram, né, ou algum evento específico dentro daquele dia. Mas a gente vai procurar organizar os conteúdos dessa forma para ficar mais didático, beleza? Exatamente. E existe uma máxima dentro de de todo o estudo bíblico que se faz, que é o seguinte: texto sem contexto é pretexto para heresia. E dentro disso acontecem muitos problemas, tá? E vidas de pessoas são impactadas, porque muitos falsos ensinos se apresentam por conta disso. Às vezes versículos pela metade, ou então versículos sacados de contextos que não tem nada a ver com o que realmente está acontecendo. E nós vamos entrar durante o estudo do Novo Testamento inteiro, nós vamos dar alguns exemplos à medida que nós formos caminhando nos estudos, e vamos mostrar para vocês algumas coisas que nós, inclusive, já vivemos, né? De coisas que nos ensinaram errado e que depois, lendo a Bíblia e estudando dentro de contexto, é que a gente foi perceber que era um ensino totalmente errado. Verdade. E realmente, olha, eu vou dizer para vocês, quando a gente aprende uma coisa errada e depois você percebe que aquilo estava errado e você precisa desaprender tudo para aprender tudo de novo, é complicado, tá? É. Então, assim, por isso que nós estamos aqui vindo para cá para fazer esse trabalho, para fazer esse podcast, trazendo com o máximo de compromisso com a exatidão do que nós estamos fazendo, justamente para evitar que você passe por aquilo que a gente passou,
Entendeu? Sim, porque o sofrimento foi grande, Foi. né? Então, vamos ao que interessa. Vamos orar? Vamos. Vamos orar, né? Se você quiser, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos fazer uma oração rápida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para estudar a Tua palavra, Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e pedimos a Tua presença conosco. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê entendimento, revelação, conhecimento, sabedoria, Senhor, a respeito de quem o Senhor é e a respeito da Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos ser renovados, transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Pai, nós te agradecemos já por tudo que nós vamos aprender em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Amém? a Deus. Vamos lá, então? Nós fizemos algumas anotações, tá? Então, os nossos estudos, a gente preparou esse conteúdo para poder compartilhar com você. Então, nós temos anotações que a gente fez dos mergulhos que a gente deu, né, no grego, no hebraico, porque realmente são temas que são muito complexos. A gente descobre, inclusive, que a Bíblia está errada às vezes. Entendeu? A Bíblia, às vezes, está errada. Então, né, é complicado. E a gente vai explicar tudo isso para você. Fica tranquila que você vai entender tudo o que a gente vai colocar aqui, porque o nosso objetivo é trazer tudo de uma maneira muito simples, numa linguagem muito simples, para que todos entendam. É beleza? verdade. Então tá. Primeiro que nós vamos fazer é a leitura da Bíblia mesmo, tá? E nós vamos ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora, ok? Nós temos várias versões de Bíblias aqui. Essa aqui, por exemplo, ela é uma... ARC. Almeida, isso. Ela é Almeida, Revista e Corrigida. Essa aqui... você identifica isso aqui dentro, nas primeiras páginas, tá? Então você abre a tua Bíblia e você vai encontrar aqui, antes do índice, normalmente está aqui, qual é a versão da sua Bíblia, ou na capa mesmo. Essa aqui é a ACF, essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel, e essa aqui que eu tenho é a NVT. No caso dela já fala na capa mesmo, tá vendo? NVT, né? Nova Versão Transformadora. Por que que a gente escolheu fazer esse estudo usando a versão NVT da Bíblia? Tá? Tem gente que não gosta dela, tem gente que... Não sei, cada um tem as suas preferências. Nós decidimos usar essa versão porque é uma versão que a gente já usa há bastante tempo e a gente gosta dela. Por quê? Porque por dois motivos, tá? Primeiro, tem uma linguagem mais simples de entender, ok? Porque a gente percebeu que não adianta a gente ler um livro ou qualquer documento que seja que tem uma linguagem difícil, não é? Por exemplo, você vai pegar um processo judicial para ler e você não é um advogado. Não é complicado? Então, da mesma forma é a Bíblia. A Bíblia, quanto mais simples for a linguagem que você vê nas páginas dela, mais fácil é de você entender. E a gente só desfruta daquilo que a gente entende, como diz um pastor amigo nosso. Beleza? Então, esse é o primeiro motivo por nós escolhermos a NVT, versão NVT. O segundo motivo é porque essa versão, ao contrário de muitas versões que têm uma linguagem mais fácil, ok? Tem outras versões que têm uma linguagem mais fácil também. Porém, elas são mais imprecisas quanto às linguagens originais, o grego e o hebraico. E a NVT não. A NVT ela é bastante precisa em relação às linguagens originais da Bíblia. Por isso que a gente escolheu ela. E a gente vai elaborar todos os nossos estudos em cima dessa versão. Então, recomendamos que, se você não tem a versão NVT da Bíblia, que você adquira uma, compre uma nas livrarias que você encontra na internet. Ou então que você instale um aplicativo no seu celular para você poder acompanhar e também fazer os seus próprios estudos. Ok? Vamos lá. Bom, primeiro então começamos com a leitura de João, capítulo 1, versículos 1 a 13, que a Fernanda vai ler aqui. Depois a gente vai percorrer esse estudo, passando versículo por versículo e explicando para você. Tudo bem? Vai lá. Vamos lá. Versículo 1, acompanha comigo, João 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Até aqui. Amém, amém. Amém. O livro de João é um livro interessante e a gente sempre recomenda que quem estiver começando a ler a Bíblia, que não comece lá no início da Bíblia, ok? O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, que fica no Antigo Testamento, né? Se você pegar no índice ou já começar, ó, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A gente não recomenda que você comece aqui, pelo contrário, que você vá até o Novo Testamento, certo? Que é mais para o final da Bíblia, e você comece a partir do livro de João. O Novo Testamento ele vai começar no Evangelho de Mateus. Tudo bem? Ó, aqui tem até uma página em branco que mostra assim. Vai começar no Evangelho segundo Mateus, tá? Então você vai Mateus, Marcos, Lucas e João para você poder começar no livro de João. Por que a gente recomenda que comece no livro de João? Porque mostra Jesus como Deus. E é isso que nós vamos entrar agora, nesse tema. Jesus, às vezes, ele é conhecido como o Filho de Deus, o menino que nasceu na manjedoura, ou então aquele que foi crucificado para que nós tivéssemos o livre acesso ao Pai, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça, e tenha a vida eterna, não é? O filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro José, o filho da irmã Maria, né? Mas Jesus, nós vamos ver aqui que, cara... Quem é Jesus? Ele é muito mais. Ele é muito mais. Né? E vamos começar então com o primeiro versículo de João, que é realmente extraordinário. Se você for ver, nós vamos mergulhar nesse versículo e você vai ter uma ideia do que a gente está falando. Quer começar? Quero, mas antes disso, gostaria que você pegasse papel e caneta, anotasse as dúvidas que você tem à medida que nós vamos transcorrendo esse estudo, tá? Que a gente vai trazendo essas informações, essas instruções para você. E depois, ao final, você deixasse as suas dúvidas nos comentários, para que a gente possa ver os comentários e responder para você ali mesmo, ou então a gente faz um vídeo, né, sobre essas perguntas que vocês vão tendo. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Fechou. Tu vai começar no versículo 1, então? Posso começar? Palavra? Tá, eu vou... No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vamos começar estudando essa palavra. No princípio, aquele que é a palavra, ok? Palavra em grego é logos. Logos. É uma palavra muito comum no Novo Testamento, é usada 330 vezes, tá? E ela tem vários significados. Pode ser uma palavra em si mesma, ou então alguém que carrega uma palavra, entendeu? Mas em João, capítulo 1, versículo 1, o significado denota a palavra essencial de Deus, ou seja, a sabedoria e o poder pessoal em união com Deus. Seu ministro na criação e o governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do homem se revestiu da natureza humana na pessoa de Jesus.
o Messias, e resplandeceu visivelmente em suas palavras e ações. Esse termo, logos, era familiar para os judeus na sua literatura muito antes do que um filósofo grego chamado Heráclito fizesse uso do termo logos, por volta de 600 a.C., para designar a razão ou plano divino que coordena um universo em constante mudança. Era a palavra apropriada para o objetivo de João no capítulo 1 do seu Evangelho. Então, para você ver, quando João fala que aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, de quem João estava falando? Era de Jesus. Ele falava de Jesus Cristo. Então, para você ter uma ideia da importância que Jesus sempre teve, inclusive antes mesmo da criação de todas as coisas. A palavra. Ele era a palavra. Tanto que ele mesmo diz, né? Da palavra. E As assim, palavras dele, né? Nunca passarão. há um tempo, Jesus falou, né, que todas as coisas passarão, mas as palavras dele jamais passarão. Exato. Num dos estudos que eu fiz há um tempo atrás sobre João 1, é impossível você não relacionar João 1 com Gênesis 1. Nós vamos chegar lá. Vai lá, continua. É verdade. Tá, beleza. Vamos lá. Eu sou empolgada. Sim. Vamos lá, versículo 2. Ele existia no princípio com Deus. Então a palavra-chave desse versículo é existia. Ou seja, ele sempre existiu, na verdade. Sempre existiu. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Esses dois versículos fazem ligação direta com Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 4. Então você vai lá em Gênesis agora, No início da sua lá no início da sua Bíblia, vai lá em Gênesis 1, depois do índice, e a gente vai ler aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Prestem atenção aqui. No versículo 3 de Gênesis 1, a palavra-chave aqui é Deus disse. Disse é a palavra-chave. Por que isso? Porque a palavra disse, em hebraico, é a palavra amar. Sim, amar. E tem o mesmo significado da palavra logos em grego. Ou seja, na criação, quem estava lá era Jesus, ou seja, Cristo. Porque no céu, ele não era Jesus, ele era Cristo. Ok? Na terra, ele foi formado Jesus. Vocês já vão logo entender isso. Na criação, quem estava lá era Cristo. E através dele, todas as coisas foram criadas. Já a palavra luz, no versículo 4, ou seja, Deus disse, haja luz. Então, quem era Deus? Jesus, certo? Porque sem ele, nada do que existe foi criado. Então, Deus disse que a luz era boa. Olha isso.
A palavra luz no versículo 4 que lemos não diz respeito à luz que ilumina as coisas, como nós podemos fazer quando ligamos uma lâmpada, por exemplo. Esse tipo de luz Deus criou no quarto dia. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Deus fez isso no quarto dia apenas. Então, aqui a palavra luz em hebraico é or, que nesse contexto, eu não sei pronunciar, tá? Então, né, a gente não sabe pronunciar grego nem hebraico, enfim, né? Então, enfim, abafa, né? Que significa luz da vida, ou luz do entendimento, luz da instrução. Então, quando Deus disse haja luz, ele está dizendo assim, ó, haja entendimento, haja instrução, haja vida, porque a verdadeira vida está nele. É dele que surge a instrução, o entendimento, o discernimento, o conhecimento, certo? Vamos lá. Que negócio fantástico, né? Vamos lá. E a definição da palavra boa, aqui no versículo 4, ó. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Presta bem atenção aqui. A definição de boa, que é tob em hebraico, vai muito além do que conhecemos em português. Se refere a algo agradável, a mais alta índole, amável aos sentidos, excelente, conveniente, apropriado, algo considerado valioso, bom, correto, eticamente, prosperidade, felicidade, generosidade. Então é muito mais amplo do que a gente conhece o sentido, certo? Porque quem que dá o sentido original de tudo o que está escrito é Cristo. Ele é a origem de todas as palavras, dos significados originais. Então não adianta você dizer assim, ó, se Deus disse assim, ó, que isso aqui é uma xícara, não adianta você dizer que isso aqui é uma bola, porque nunca vai ser, entende? O que vale é aquilo que ele falou que era, ponto. Problema de quem não crê, né? Enfim. Mas é isso aí, tá? Vamos, olha só agora, continuando. No mesmo versículo 4. E Deus viu que a luz era boa. Até aqui, beleza? E separou a luz da escuridão. Prestem atenção aqui. Escuridão. Eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, tá? Choshek. C-H-O-S-H-E-K em hebraico. Também é importantíssima pra gente falar sobre isso. Como não estamos falando de iluminação pelo sol ou por uma lâmpada, a palavra escuridão também não é a ausência desse tipo de luz. Essa palavra está relacionada a miséria, destruição, morte, ignorância. Olha isso, gente. Ignorância, tristeza, maldade, coisas obscuras, ao mal, ao pecado, a todo tipo de sofrimento como aflição, angústia, dificuldade, desgraça e por aí vai. Então podemos entender que Jesus, que foi ele que trouxe ao mundo a distinção entre o bem e o mal, entre luz e trevas. Essa é a verdade que está no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Aí dá para entender porque Deus deu a ordem para Adão e Eva para dizer assim, ó, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque ele sabia que isso traria para eles um sofrimento absurdo. Beleza? Então vamos lá. Na verdade, todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Ele aponta para Jesus, desde o primeiro versículo. Continuando. Versículo 6, meu amor. Amém. Vamos lá. Continuando na Bíblia, em João, tá? No capítulo 1, versículo 6 agora, tá? Então, se você quiser, volta lá na tua Bíblia até o Evangelho de João.
Pode, inclusive, você deixar marcações, né? Colocar Eu não. marcadores dentro das páginas, até porque nos nossos estudos a gente vai se movimentar bastante dentro da Bíblia. Vamos para frente, vamos para trás, vamos procurar textos, né? Então é bom que você tenha marcadores para você conseguir se movimentar mais rapidamente. Vamos lá então, versículo 6. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Aqui nesse versículo 9, tem uma palavra que a gente precisa falar, que é a palavra ilumina, aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos. Essa palavra ilumina, no grego agora, ela é fotizo. E ela não é da mesma forma uma luz que ilumina como essas que nós temos aqui, que você liga e desliga, né? Virando a chave ou uma lanterna. Ela tem o significado de uma iluminação espiritual. Então Jesus veio para persuadir as pessoas a evitarem as trevas e crerem nele para serem salvos pela fé. E instruindo, e informando, e ensinando, e dando entendimento daquilo que ele estava ensinando. Olha só o que Jesus fez por nós, não é? Ele veio trazer essa luz, como a Fernanda falou lá do Antigo Testamento, o significado é o mesmo aqui. Né? Então, para você ver o link que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é algo incrível isso. E esse link, nesse caso aqui, ele é feito através de Jesus. Né? E o versículo 10 fala assim: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. E quantas pessoas até hoje ainda continuam não reconhecendo Jesus? Não é mesmo? Versículo 11. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Sim, Jesus fazia parte do povo judeu, não é? Ele era judeu e os judeus o rejeitaram. O crucificaram, inclusive, né? Condenaram ele à morte. Mesmo que os romanos não tenham condenado, foram os judeus que condenaram. Mas aí também tem uma história que nós vamos ver mais para frente, não é? Que isso fazia parte do plano de Deus para nós, que não somos judeus. Mas calma aí que nós vamos ver isso no outro vídeo, beleza? Versículo 12, olha que importante esse versículo, o 12 e o 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Olha só, no versículo 12 e 13, que nós acabamos de ler, tem algo muito precioso, muito precioso. E nós separamos aqui algumas palavras para trazer o significado original do grego para você, tá? Versículo 12, mas a todos que creram nele. Tá? A palavra creram no grego é pisteuo, que significa pensar que é verdade, estar persuadido de alguma coisa. Acreditar, depositar confiança na fidelidade de Deus. Confiar em Jesus como alguém capaz de ajudar. Então você imagina que a Bíblia diz, todos que creram nele. Não é simplesmente de, eu acredito. Né? Mas assim, sabe? Não, aqui a Bíblia diz que aqueles que creram nele é aqueles que estavam persuadidos de que ele realmente era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Né? Então, a todos que creram nele e o aceitaram, que é outra palavra interessante. A palavra aceitaram é lambano no grego. E nesse contexto ela significa avaliar e aceitar aquilo que é oferecido, se apropriar do que é oferecido e do que Jesus oferece. Então não é algo que você simplesmente recebe e é enfiado goela abaixo. Não. Você tem que avaliar e aceitar, não é? E crer, estar persuadido para que você receba esse direito de se tornar filho de Deus. Interessante, não é? Quando a gente começa a
mergulhar na Escritura dentro das versões originais, tudo faz um sentido mais profundo. Agora, olha isso. A todos que creram e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra direito, né, ou poder, em outras versões, aqui é exousia no grego, e é a licença, a permissão, o poder físico e mental para alguma coisa. Então Deus, ele, para as pessoas que creram em Jesus e aceitaram a Jesus, Deus deu a permissão de se tornarem filhos de Deus. Até porque Jesus era o filho unigênito, era o filho que era o filho único de Deus. Até que Jesus veio para a Terra e deu essa oportunidade para que nós também fizéssemos parte dessa família celestial, como filhos de Deus por adoção. Nós vamos chegar nesse ponto em outros estudos. Isso mesmo. E é interessante, né, amor? Desculpa te interromper, mas é interessante que aqui a questão da exousia, ele está dizendo o seguinte, ó, também, que pela fé em Cristo, todos que creram nele e o aceitaram, esse direito de se tornarem, ou seja, ele nos deu tudo o que nós precisamos para acessar tudo que Deus tem para nós, através da sua palavra. Então ele nos deu poder, para acessar tudo o que ele deixou para Cristo como co-herdeiros. E isso é uma coisa também que é bem interessante, porque na palavra fala em co-herdeiros, porque muita gente já me perguntou, e também muitas vezes eu me perguntei quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Deus, né? E isso é uma coisa que é muito interessante, ou seja, quando você lê algo na palavra que tipo assim, ó, você pode perdoar. Então, por mais que você tenha medo da reação da outra pessoa, quando Deus te dá uma ordem, vai lá e perdoa essa pessoa, você pode ter uma convicção no seu coração de que você pode fazer isso. Porque Deus está no negócio, ele vai lá e tu pode ter certeza que ele vai lá, ele vai te ajudar para você ter coragem de obedecer aquilo que está escrito, né? Para você poder desfrutar das bênçãos que ele deixou na palavra, né? Para que essa iluminação, né, ela aconteça de forma real. Não adianta só eu ter a instrução, mas eu não colocar em prática. Então, esse direito de se tornarem, né, é o poder também que ele dá, não só a licença, mas é o poder de você realmente fazer as mudanças que Deus quer que a gente faça na nossa vida, né? Que é muito legal. Mas isso daí nós já vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Continuando então, já falamos do direito, agora tem uma outra palavra que Deus nos deu o direito a quê? De nos tornarmos filhos de Deus. E essa palavra filhos tem uma chave importantíssima que eu preciso compartilhar com você. Essa palavra filhos aqui, em outros lugares da Bíblia, tem também a mesma palavra filhos, porém é uma outra palavra grega. Mas aqui, essa palavra filhos é teknon, ok? E qual é o significado disso? Significa filhos que são crianças. Filhos que são crianças. Ou seja, quando nós cremos e aceitamos, não é, Jesus e a mensagem que ele carrega, quem ele é nas nossas vidas, nós nos tornamos como crianças diante de Deus. Não é? Tanto que Jesus mesmo falou: se não nos tornarmos como crianças, não herdaremos o reino dos céus. Mas é interessante que esse é o primeiro passo dessa jornada, né? Então, essa palavra teknon, ela refere-se à nossa jornada como filhos de Deus. Quando cremos em Jesus e o aceitamos, nos tornamos como crianças espirituais. E precisamos crescer e amadurecer
para aprender o que é certo e o que é errado, com o objetivo de viver uma vida que agrade a Deus. E essa verdade, ela está também no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14, que eu quero trazer para você aqui. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. E está falando justamente dessa nossa jornada como filhos de Deus. Os filhos que começam sendo crianças e que vão amadurecendo durante o processo até se tornarem filhos maduros, tá? Se você não encontrou o livro de Hebreus, é mais para frente, perto do final da Bíblia. Isso aí. Depois você pode ler na sua Bíblia aí, tá? Mas vamos lá. O que fala? Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas, entre aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E talvez você lembre de algumas palavras do Antigo Testamento. Por exemplo, Deus nos deu o direito de escolha. Escolhe, pois, entre a bênção e a maldição. É. E aí entra a palavra exousia, ou seja, É o poder de quando nós cremos em Jesus, ele nos dá o poder de nós termos toda a condição física e mental para obedecermos a palavra e praticarmos a palavra. Né? A palavra diz o seguinte, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, eu posso escolher obedecer e eu posso escolher não obedecer. É claro que eu vou colher as consequências das minhas escolhas. Ponto. Exatamente. Né? Ó, continuando aqui, uma observação que eu coloquei. Ó, a prática constante que se fala nesse texto, não é? Nesse texto fala da prática constante. Isso mesmo. Ali no versículo prática 14. Constante, versículo 14 de Hebreus, capítulo 5, versículo 14. A prática constante que fala nesse texto é a prática dos ensinamentos de Jesus que estão no Novo Testamento. Porque não adianta nada saber e não praticar, não é mesmo? Então, esse versículo aqui, ele corrobora isso, que não adianta a gente saber e não colocar em prática. A gente precisa aprender algo, ter esse conhecimento e colocar isso em prática na nossa vida para que o conhecimento se transforme em sabedoria. Sabedoria é o conhecimento que foi praticado. Então, é isso que você absorve de verdade na sua vida e que pode fazer com que realmente você consiga distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Okay? Eu gosto muito daquele texto que fala: e transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, então, quando você recebe, você crê em Jesus, o aceita, ele te dá o direito de se tornar filho de Deus, ou seja, o poder, e você não coloca em prática, o que acontece? Não adianta os anos de ir na igreja, os anos de ler a palavra, se você não colocar em prática. E é disso que o texto aqui de Hebreus está falando. Exatamente, é uma palavra prática, né? Uhum. Então, o que nós podemos entender? Que para ter a capacidade de diferenciar o que é certo e errado, diferenciar a luz das trevas, como vimos há pouco, existe só um jeito: praticar constantemente esses ensinamentos. Beleza? E continuando a falar de Jesus, no próximo vídeo nós vamos falar sobre graça, sobre verdade, que são características de Jesus também, sobre a glória de Jesus, a plenitude de Jesus e também sobre a sua humanidade. Porque nós vamos continuar esse estudo seguindo a partir do versículo 14 em diante. E é tremendo esse conteúdo que nós já estamos preparando aqui para você. Então não perca, tudo bem? Bem, olha só. Por hoje, nesse vídeo, é só. Só? Só. Espero que você tenha sido impactado, que a sua mente tenha expandido com esses conhecimentos, com tudo isso que a gente compartilhou com você aqui.
E uma coisa é certa, né? Quando a gente vê a Bíblia e pode analisar ela dentro daquilo que a gente aprende nas línguas originais, é tremendo. Porque a gente aprende muito mais, os significados eles se expandem, a gente consegue absorver isso de uma maneira mais precisa e profunda, não é? Exatamente. Então, ó, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho, até porque daqui a pouco a gente vai estar lançando mais conteúdos e aí você vai receber as notificações. E se esse conteúdo você gostou, dá um like aí, curte ele, né? Porque aí o próprio YouTube ele vai identificar que você gostou do conteúdo, que ele foi importante para você e vai recomendar para outras pessoas também. Isso. E lembre-se de que as dúvidas que vocês têm, que vocês anotaram no caderno, deixe nos comentários para que a gente possa responder vocês ou então fazer um vídeo e responder todas as dúvidas. Amém. E compartilha também, tá? O vídeo com as pessoas que você ama para você ser também um canal de bênção na vida das pessoas. Tudo bem? Vamos agradecer a Deus? Vamos. Amém. Vamos orar então. Se você quiser, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos ajudar a entender de forma tão clara a tua palavra. Que tudo que nós aprendemos hoje, Senhor, venha a fazer parte da nossa vida de forma transformadora, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.